bem-vinda à nossa primeira aula do curso Torne-se um Poliglota. Eu não sei se você é do tipo que pula a introdução ou não, mas na introdução eu apresentei os tópicos que nós vamos estudar aqui. E o primeiro tópico é um pouco da minha história. Vou contar para vocês como eu aprendi os idiomas que eu domino hoje, os idiomas que eu já estudei. E, claro, vou apresentar algumas dicas para que você também possa aprender idiomas de forma mais fácil, tá bom? Bora lá. Minha jornada com idiomas. Então, eu digo aqui que minha jornada começou muito cedo, começou aos 9 anos de idade, quando eu conheci uma família italiana que veio fazer uma visita aqui em minha cidade. E isso realmente foi uma grande mudança na minha vida, porque eu fiquei fascinado. Eu fiquei, caramba, como é que essas pessoas elas falam uma outra língua, elas vivem em outra língua, e para mim isso era incrível. Eu imaginava eles assistindo televisão em italiano, falando com amigos em italiano, tendo aulas na escola em italiano, lendo livros em italiano, enfim, filmes, tudo era naquela língua materna que era completamente diferente da minha. Não é completamente diferente, mas era bem diferente da minha. E eu queria aprender aquele idioma. Então, assim que a família saiu aqui da cidade, voltou para a Itália, eu comecei os meus estudos de italiano aos 9 anos de idade. O meu pai me comprou alguns livros, né? Comprou, acredito que um livro, aquele curso de idiomas Globo, não sei se você se lembra, né? Se você já viu fotos, curso de idioma Globo, era um curso que vinha com livretos e fitas cassete que você ouvia e acompanhava no livreto. Esse foi o meu primeiro contato sistemático com a língua italiana. Depois ele me comprou um segundo livro, um italiano passo a passo, também é uma coleção muito famosa, e aí foi o meu segundo contato com a língua italiana. E depois disso, depois desse estudo autodidata, em que eu comecei a escrever algumas histórias já em italiano, né, já começava a dominar ali o básico do idioma. Eu lia para minha família, me lembro, né? Todo mundo se reunia no domingo para me ouvir, ler os textos que eu escrevia em italiano, era muito engraçado, né? Mas eu gostava também da sensação, era um apoio que eu tinha da família, né? Meu pai, minha mãe, todos os familiares ali me apoiaram muito na minha aprendizagem do italiano. É interessante, né, que ninguém me forçou a estudar inglês primeiro, né? O meu pai ele me estimulou a estudar italiano, né? Mesmo não tendo nenhuma relação com a Itália, eu não sou descendente de italiano, não tenho nenhuma ascendência italiana assim tão próxima. Então, foi algo bem interessante, né? E eu pude estudar sozinho durante um tempo, só que depois meu pai, vendo que eu estava muito interessado, acabou me inscrevendo no curso. E eu confesso que foi difícil entrar no curso, encontrar até um curso para minha idade, né? Porque quem é que com 9, 10 anos quer estudar italiano aqui na cidade onde eu moro, aqui em Natal? Era muito raro. Não tinha tido assim nenhum caso nas escolas que a minha mãe tinha ido, né, para me inscrever. Não tinha tido nenhum caso, né, de crianças querendo estudar italiano. Não existia turmas apropriadas para mim. Aí com o tempo fui conversando ali com os professores e tudo mais, e eu acabei entrando, né, numa escola e fiz um curso de 2 anos, né, consolidando aí o meu conhecimento na língua italiana. Realmente eu fiquei fluente nesses 2 anos, falando italiano muito, muito bonito, né? Muito bacana. Todo mundo se impressionava, assim, achava que eu era italiano mesmo, né? Apesar da aparência, assim, quando me ouvia falar, pelo menos, acreditava que eu era italiano pela minha fala, obviamente, né? Muito bem. E aí? Depois que eu aprendi italiano, meu pai falou: bem, agora você aprendeu o que você quis, né? É hora de você aprender o que eu quero agora, que é a sua obrigação, que é estudar inglês. O inglês é o idioma mais importante da atualidade, é uma língua franca e você vai ter que aprender. Eu falei, tá bom, então bora lá, né? Só que foi uma experiência completamente diferente, porque eu não gostava do inglês.
Eu não gostava de frequentar as aulas. Eu não gostava de estudar o idioma, né? Tanto que eu ia muito relutantemente para as aulas, né? Foi um grande desafio essa obrigatoriedade, essa imposição para aprender o idioma, mas acabei aprendendo, né? Acabei aprendendo e acabei vendo que o inglês era uma língua muito útil. Eu podia ler sobre os meus interesses em inglês na época. Estava aprendendo inglês, eu gostava muito de física e astronomia. Então eu frequentava o site da NASA, por exemplo, né, em inglês, né, e lia também outras coisas em inglês, né. Em italiano eu lembro que eu gostava muito do site da Ferrari, né, eu estava sempre no site da Ferrari, lendo sobre os carros, lendo sobre a história da Ferrari, etc. E eram as coisinhas que eu fazia assim na época, né, para praticar o idioma, tá bom? Então vendo que era muito útil, inclusive, primeira vez que eu viajei para um país do qual eu não falava a língua, eu percebia a imensa utilidade do inglês. Falei, nossa, finalmente entendi que o inglês é muito importante, além da questão do consumo de conteúdo, né? A gente acaba consumindo conteúdos que a gente não consumiria se a gente soubesse apenas português. Então, tem também a questão das viagens, né? Comunicação mesmo ali naquele país que não fala sua língua, nem você fala a língua deles, e o inglês entra como uma língua franca para fazer essa mediação. Então, realmente é um idioma importantíssimo. E percebendo isso, falei, beleza, então, bora aprender esse inglês, né? E aprendi. Mas nesse meio tempo, estudando, a gente sabe que cursos de inglês duram muito tempo, né? Não são apenas 2 anos como o curso de italiano, né? Então, nesse meio tempo, eu acabei me aventurando em outro idioma estrangeiro, que foi o japonês. Eu sempre tive uma admiração enorme pelo Japão e quis aprender o idioma. Entrei no japonês e assim que eu estava entrando no japonês, a minha irmã falou: Eita, eu também quero estudar. A minha irmã ela já gostava muito do anime, né, de Sakura, por exemplo. Né? Não sei se você já viu Sakura, mas é um anime japonês. Minha irmã adorava. Falou: Eu quero aprender também. E aí nós começamos essa viagem juntos, né? A gente compartilhava ali o mesmo horário na sala de aula, com outros alunos também. Foi uma experiência muito agradável que durou 3 anos. Então eu fiz até o sexto nível de japonês. A minha irmã ela não me acompanhou nesse curso todo, ela parou no meio do caminho, mas eu fiz 6 níveis do curso de japonês, que também não foi o fim do curso, né? Parei também para estudar para o vestibular, né? E quando chegou o vestibular, eu estava estudando, eu sempre tive muitos interesses, né? Gostava de física e astronomia, gostava de enfim, várias coisas. Falei, vou fazer vestibular para psicologia. Nada a ver, assim, pensava na época. Mas, por questões mais particulares, né, os meus pais estavam se separando na época, etc. Enfim, mexia um pouco comigo. Eu acabei não sendo aprovado no primeiro vestibular de psicologia. Aí no segundo vestibular eu entrei no curso de Direito, fiz um semestre do curso de Direito, mas não me identifiquei. Aí mudei para letras em inglês, mas vocês sabem, a minha relação com o inglês nunca foi tão bacana, né? Hoje está bem melhor, confesso. Hoje eu gosto de ouvir, de falar, ouço todos os dias, né? Pratico inglês todos os dias. Sou professor de inglês também, mas na época que eu ingressei na universidade, a minha relação com o inglês ainda estava melhorando, né? Inclusive na própria universidade, depois que eu mudei para o curso de letras francês, que foi quando eu de fato me descobri, falei, eu quero ser professor de francês, eu paguei algumas disciplinas de inglês também, tá? Então minha relação começou a melhorar dentro da própria universidade, né? Eu comecei a estudar mais inglês para poder ler autores que me interessavam, como o próprio Shakespeare, por exemplo, né? A gente pagou algumas disciplinas de drama, né, de teatro, de língua inglesa. Então Shakespeare estava sempre presente. Muito bem. Aí, mas a minha decisão para entrar no francês, na verdade, foi assim, o francês é o mais parecido com o italiano que tem aqui em Natal, né? Letras italiano só tinha em outras cidades e na minha época não era tão comum, né, se mudar para estudar em outra universidade, etc. A gente pensava na universidade que a gente tinha aqui,
na cidade, né? E aí eu comecei a estudar o francês por causa disso, porque era a língua mais parecida com a minha grande paixão, que era o italiano, né? Eu falei, parece muito, então bora lá, vamos estudar francês. E acabou que ingressei na Universidade de Francês, tive que estudar um pouco para fazer o vestibular, porque para fazer letras francês você precisa ter um certo conhecimento do idioma, né? Precisa prestar a prova do vestibular, precisa ser francês, né? Não pode ser no inglês, por exemplo, ou espanhol, obrigatoriamente francês. E eu tive que estudar durante algum tempo para fazer essa prova. Estudei durante 2 meses e me surpreendi porque eu gostei muito da língua e na prova eu acertei quase todas as questões, errei apenas uma, né? Então foi uma grande surpresa para mim, apenas 2 meses de estudo poder aprender tanto, né? Mas o italiano também me ajudou. O francês é uma língua parecida com o italiano, né? Principalmente no nível gramatical, de leitura, né, de vocabulário. É uma língua muito parecida. Então, o domínio da língua italiana me ajudou muito a aprender francês. Só que, entrando na universidade, eu percebi que eu precisava saber muito mais do que simplesmente o vestibular. O conhecimento que eu tinha adquirido ali naqueles 2 meses não eram suficientes para acompanhar a leitura de poemas como poemas de Baudelaire ou do Rimbaud, que são poetas clássicos da língua francesa, né? Eu precisava ir muito além do que eu tinha aprendido. E foi aí que eu desenvolvi uma técnica chamada biblioteca de estudo diário. Biblioteca de estudo diário é uma metodologia sobre a qual eu vou falar aqui quando a gente começar a falar sobre técnicas de estudo. É algo que vai ajudar muito você a se desenvolver mais rapidamente, né? Não é uma forma sistemática de estudo, é o contrário disso, né? Mas é uma forma muito interessante que vai lhe permitir ter contato todos os dias com o idioma que você está estudando, tá bom? Além desse método, essa metodologia da biblioteca do estudo diário, a gente vai falar também sobre outras abordagens, certo? E é muito importante que você teste as abordagens. Eu falo que a biblioteca de estudo diário funcionou muito comigo, mas pode não funcionar com você, né? Pode ser algo que não funcione com você. Então é preciso que você teste em seus estudos para ver o que de fato funciona. E é por isso que eu vou apresentar várias abordagens, vários materiais, vou falar da biblioteca de estudo diário também, para que você tenha a chance de conhecer o método e poder aplicar em seus estudos, fazer esse teste para ver se funciona ou não, né? Se não funcionar, não adianta continuar, né? Funcionou muito bem para mim, mas não sei se vai funcionar para você. Só você poderá dizer, tá bom? Então, que abordagens de ensino a gente vai estudar? Então, vamos falar sobre os métodos mais tradicionais, vamos falar sobre abordagem comunicativa, vamos falar sobre métodos mais direcionados para um estudo de turismo acadêmico, né, que é o para propósitos específicos, para propósitos específicos, né? A gente também tem essa faceta do estudo de idiomas, né? Nem todo mundo quer aprender o idioma do zero, assim, aprender toda a gramática, etc. Muitas pessoas querem aprender só para viajar ou só para poder ler os seus artigos da sua área, né? Então existem vários objetivos diferentes e para cada objetivo pode existir um método diferente, aquele método que vai se encaixar mais com o seu objetivo e com o seu estilo de aprendizagem. É por isso que a gente vai explorar mais metodologias aqui, além da biblioteca de estudo diário. Vamos ver aqui. Então, o que é aprender idiomas, né? A gente fala assim, o que é aprender idiomas? Aprender idiomas é uma jornada de descobertas, é uma porta que se abre para um novo mundo. Como se você tivesse ali atrás da porta um mundo novo para você explorar, para você conhecer. E você estudando idioma, você está já com a mão ali na maçaneta da porta. Basta abri-la para que você conheça muitas coisas novas. Isso é muito interessante. Para mim,
isso é o mais importante de estudar idiomas, né? Muita gente fala que é poder se comunicar, poder falar com o outro, etc e tal. Claro, isso daí também é importante, mas para mim é consumir mais conteúdos, conhecer mais materiais de estudo, né? Para mim isso é o mais importante. Eu gosto muito disso, de poder fazer outros cursos em outros idiomas, de poder ler livros, de poder ler artigos de revista, de jornais em outros idiomas. Então, para mim, isso é fundamental. Ter todo o conhecimento, esse novo mundo que se abre para mim, é o mais importante. Mas é claro que, para mim também, a comunicação foi fundamental, né? Tanto que foi o que me aproximou mais do inglês. Foi perceber que se for viajar para Dinamarca, por exemplo, para Noruega, como eu já viajei, né? Suécia, para Finlândia, o inglês ele vai me ajudar muito, porque é meio difícil, né, a gente aprender tantas línguas, aprender dinamarquês, sueco, norueguês, né? Então o inglês vai nos ajudar, né? Eu já fui para o Japão também, né? Apesar de ter estudado japonês um tempo, eu estudei quando eu era adolescente, né? E eu já fui para o Japão na idade adulta, já tinha parado de estudar japonês. Então o meu conhecimento de japonês estava muito escasso na época e eu pude me virar com o inglês, né? Então o inglês me ajudou muito nas minhas viagens, né? A conhecer outros mundos também, isso é muito importante. Bom, muito bem. Então, o que você pode mais fazer com os idiomas, né? Você pode ler livros na língua original e você pode também assistir filmes, séries sem legendas. Então, isso é muito importante, certo? Então, o que é aprender? A gente já viu o que é aprender idiomas, né? Na minha opinião. Na minha opinião, é você abrir portas para um novo mundo, né? Você poder se comunicar em outra língua, você poder consumir conteúdos em outros idiomas também. E quais são os componentes da aprendizagem do idioma? Então, eu elenquei aqui 4 componentes. É claro que existem outros, né, que eu não considerei. Cultura, por exemplo, que é um componente fundamental, né, do idioma, porque o idioma está inserido em uma cultura, né? Foi aquela cultura que criou o idioma e aquela cultura que modifica o idioma. Mas aqui eu acabei não considerando cultura, né? Eu acabei considerando apenas os 4 elementos, digamos, mais técnicos da formação da língua em si, né? Então algo bem acadêmico, digamos assim. Então nós temos aqui o vocabulário. O vocabulário são as palavras, as expressões, né? Nós temos a gramática, que são as regras e estruturas que vão governar ali a organização das palavras e frases em textos. Nós temos a fonética, que aí vai ser o som das línguas, né? A pronúncia do idioma. Então isso é muito importante a gente pronunciar de forma correta. Em relação ao sotaque, gente, não se preocupe com o sotaque. Tá? Sotaque todo mundo tem. Até nós aqui, falantes do português, nós temos sotaque também quando falamos o nosso próprio idioma. Se nós temos sotaque falando o nosso próprio idioma, imagine falando um idioma de outra pessoa, né? Então a gente sempre vai ter sotaque, sempre, tá bom? Não se engane. A gente sempre vai ter sotaque. Mesmo quando a gente fala, perdi o sotaque, você está utilizando o sotaque americano, né? E de que região dos Estados Unidos você está utilizando aquele sotaque, né? De que região da Inglaterra, de que região da Austrália, né? Então, o sotaque ele é algo muito variado, né? Tanto que quando eu falava italiano, né? Eu falava tão bem que as pessoas me confundiam com o italiano. Mas por eu não ter esse sotaque tão marcado assim de um italiano de uma determinada região, as pessoas tinham dificuldade de dizer de onde eu era, né? De que região da Itália eu era, né? Então ficavam tentando descobrir de que região da Itália eu era, etc e tal, mas não conseguiam porque eu não tinha um sotaque da região ali do Vêneto, por exemplo, do Le Marche, né? Eu não tinha um sotaque romano ou de Milão, né? Então isso é muito importante. A gente sempre vai ter sotaque quando a gente fala uma língua, seja ela estrangeira ou a nossa própria língua nativa. Tá bom? Então é importante a gente focar na fonética, nos sons do idioma, na pronúncia correta das palavras. E a ortografia também
é o quarto elemento aqui elencado, que são as regras que determinam como a gente vai escrever as palavras, né? Isso é muito importante para a gente escrever bem. A ortografia entra aí na habilidade da escrita. Então, um bom vocabulário também vai nos ajudar a escrever melhor, falar melhor, conhecer as regras gramaticais, nos ajuda a escrever, mas também a falar, tá? Porque a gramática ela não está presente apenas na escrita, ela está presente também na fala. Quando a gente fala, a gente está utilizando as regras gramaticais, porque se eu não as utilizasse, você não entenderia o que eu estou falando agora, por exemplo. Bom, então, eu preciso utilizar as regras de gramática para que eu me faça ser entendido, né? Não tem outra forma, tá bom? A gente sempre vai utilizar a gramática. Não é que precise conhecer todos os nomes dos elementos gramaticais, não é isso, mas você precisa conhecer as regras da organização das palavras na frase, né? Você precisa conhecer as regras da conjugação verbal, você precisa saber falar uma frase no passado, no futuro, e tudo isso é gramática, né? Não tem jeito, não tem como escapar dela, tá bom? Por mais que você não conheça todos os nomes, por mais que você não conheça profundamente a gramática do idioma que você está estudando, você precisa conhecer a gramática para poder falar bem e ser entendido. Então, encerramos aqui a nossa aula. Gostaria de deixar apenas uma reflexão para você. Então, pense um pouco sobre o seu histórico com o estudo de idiomas. Você já fala algum idioma estrangeiro? Como você aprendeu o primeiro idioma que você fala? Você fala mais de um idioma? Você tem interesse em aprender outros? Quais idiomas você quer aprender? Então, reflita sobre isso, reflita um pouco sobre a sua história também com os idiomas, assim como eu contei a minha, eu gostaria de saber um pouco da sua também. Então, reflita sobre isso. Pense sobre a sua história com idiomas e também no seu futuro, né? Se há algum outro idioma ou outros idiomas que você deseja aprender.